Boa noite. A semana foi de muitas manifestações de médicos em várias das grandes cidades brasileiras. Eles protestaram e muito contra o governo federal, que vetou vários itens da lei do ato médico, e também por causa do programa Mais Médicos. Neste programa, o governo instituiu a obrigatoriedade do estudante de medicina trabalhar no Sistema Único de Saúde para ter o seu diploma validado, além de abrir as portas do país para o trabalho de médicos estrangeiros. Para falar sobre estes e outros assuntos, nós vamos conversar hoje aqui no Band Entrevista com o vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, o Dr. Emanuel Fortes. Boa noite, presidente. Boa noite. Tudo bem? Prazer tê-lo aqui. Olha, estou aqui à disposição para a gente esclarecer o que for preciso à sociedade. Na verdade, nós tivemos aí um tumultuado mês de junho, com inúmeras manifestações contrárias principalmente à falta de governo ou à falta de programas específicos de governo em várias áreas, na educação, na saúde, transporte e por aí vai. Especificamente na área de saúde, depois dessas manifestações, o governo resolveu aí, correndo, anunciar algumas medidas, entre elas essa que nós acabamos de dizer aí na abertura, que é a obrigatoriedade do estudante de medicina de ter que prestar, durante um prazo, trabalho ao INSS, né? Não, ao SUS. Ao SUS, né? Antes de ter o seu diploma validado. O que o Conselho acha disso? Olha, dividir o curso de medicina em dois ciclos. Um primeiro ciclo para a formação acadêmica e o segundo ciclo, que seria profissionalizante, é um equívoco. Hoje, já nas estratégias pedagógicas, o estudante de medicina, desde o primeiro ano, ele frequenta no ciclo básico os postos de saúde da família, isso todas as universidades, todas as faculdades são obrigadas a fazer. Depois, no quinto e sexto ano, eles estão obrigados a fazer um internato, que é passar por 4 especialidades básicas, que vai da pediatria, cirurgia clínica médica e ginecologia obstetrícia em ambientes públicos. Então, essa questão que o governo está colocando, ela traz, na realidade, um grande conflito, porque ela está estendendo o curso de medicina para além do que é necessário e fazendo com que haja uma obrigação de alguém que não está habilitado legalmente a assumir atos e riscos inerentes à profissão do médico, que já tem o seu registro nos conselhos de medicina. Então, isso é um perigo para a população e nós estamos veementemente contra. Existem formas de levar o médico para os locais remotos, existem formas de se relacionar melhor com as entidades médicas, que o governo não tem tido essa boa relação. E uma delas é a instituição do plano de cargo, carreira e salário para o SUS. Nós estamos dizendo, faça. O governo federal, depois do advento da Lei 8080, que criou o Sistema Único de Saúde, não fez mais concurso para médicos. Achatou os salários. Os médicos ganham R$ 1.200, os professores das universidades federais ganham R$ 1.800 a R$ 2.000. Então, essa remuneração ela é irrisória para as exigências que são feitas. E mesmo assim, os médicos que estão no serviço público, basta ver lá no Rio de Janeiro, que tem o maior contingente de hospitais federais, que eles não renovam os seus quadros de médicos porque não tem política salarial, não tem concurso público e deixaram sucatear, destruíram a rede hospitalar e ambulatorial no Brasil inteiro. Agora, presidente, por que o salário do médico, dos professores nas universidades federais são tão menores que das outras profissões? Por exemplo, há pouco tempo atrás nós estivemos aqui com um professor de História da Universidade Federal de Minas Gerais, que tem um salário em torno de R$ 9.000. Por que o do médico é tão mais baixo? Olha, nós temos muitas questões que estão sendo postas, colocadas. Existem alguns ganhos, esses ganhos suplementares são decorrentes de cursos, são decorrentes de algumas gratificações. Essas gratificações elas não vão para a aposentadoria.
Então, o que traz um impacto negativo não é o valor final do que a pessoa recebe, é o que a pessoa vai levar para a aposentadoria numa época em que ele precisaria receber pelo menos o que ganhava quando se aposentou. Então, nós estamos brigando por toda uma série de circunstâncias, é uma conjuntura adversa. E essa conjuntura adversa não somente para os médicos, não. Os outros professores também se queixam. Há uma deficiência de número de médicos no Brasil. Não. Isso já é um fato. Não. Nós não temos uma certeza, porque... Não basta ir a qualquer hospital em Brasília, você chega lá e não tem médico. A questão fundamental, aqui em Brasília, se for tratar de como o governo está anunciando, Brasília tem 4 médicos por 1.000 habitantes. Não. As questões estão relacionadas à falta de condições. Basta vocês lembrarem que lá na Samambaia fecharam o hospital várias vezes porque não tinha condição. Então, isso é uma política que vem devastando a relação dos médicos, e os médicos vão se ocupando em outros locais, têm empregos na iniciativa privada, e o serviço público termina não sendo atraente para esse médico porque ele não se sente seguro de trocar um emprego privado com uma remuneração melhor para servir lá aos estabelecimentos públicos. Presidente, nós temos alguns municípios no Nordeste, e alguns casos também em Minas Gerais, municípios muito pobres e mais remotos, Vale de Jequitinhonha, em alguns lugares lá no Nordeste, onde se oferece um salário para médicos em torno de R$32 mil. E eles não conseguem preencher essas vagas. Por que isso? Porque falta esse plano de carreira. Fala-se no montante, mas não diz que esse médico, ao se deslocar para esse local, está sujeito às intempéries da administração. Vão com a promessa desse salário, não recebe no 2º, 3º mês. Não tem férias, não tem 13º. Se sofrer um acidente nesse trajeto e por acaso morrer, a família fica desamparada porque não tem nenhuma segurança. Então, o que nós estamos clamando é que respeite os médicos. Respeite os médicos. Os médicos estão à disposição da população, mas não estão mais querendo se sujeitar a essa indignidade. O médico no Brasil hoje, para o serviço público, para os governos estaduais e municipais, trabalha em condições análogas ao do escravo. É assim que o Brasil tem tratado os seus médicos. Presidente, nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Não saia daí, vamos ao intervalo e eu volto já com o vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, Dr. Emanuel Fortes. Voltamos com o Band Entrevista, hoje com o vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, Dr. Emanuel Fortes. Presidente, nesses últimos dias, o Conselho Nacional de Medicina, com todos os conselhos regionais e diversas entidades dessa área se reuniram e praticamente declararam guerra ao governo federal. Esse momento não é de mais diálogo do que de uma guerra nessa proporção? Olha, nós estamos traídos verdadeiramente. Nessa questão de trazer os médicos estrangeiros, nós entabulamos diálogos, inclusive o doutor Adib Jatene disse recentemente, ele estava numa comissão trabalhando na formulação de estratégias para essas políticas, o governo parou de se reunir durante 6 meses com essa comissão de notáveis, está o doutor Nassif, doutor Adib Jatene, e lançou esse programa à revelia dessa comissão. Então, isso não tem nada a ver nem conosco. Mas nós estávamos em todas as comissões, discutindo com o governo, colocando os nossos representantes para dialogar sobre carreira de Estado e tudo mais, e, de repente, o governo começa uma campanha de hostilidade. Ele está caindo nas pesquisas e resolveu escolher um bode expiatório porque o povo clama pela assistência médica e dizer, esse é o culpado, nós vamos atacá-los, vamos dobrar os médicos pela espinha dorsal, e isso daí realmente trouxe um clima, um ambiente totalmente desfavorável a qualquer diálogo com o governo. O
senhor acha que isso tem um tom populista e político, porque o ministro da Saúde é candidato a alguma coisa, ou a governador de São Paulo, ou a Não, presidente da República? Tanto para o ministro como para o presidente Dilma, o presidente caiu, está com 30%. Para quem tinha 65% cair para 30%, significa que as pessoas não estão acreditando mais nela. Agora, ela tomar uma atitude dessa, de afronta a coisas que são milenares na medicina, para fazer média com a população, dizendo que enfrenta os médicos para ver se sobe nas pesquisas, eu acho que foi um equívoco extraordinário. Presidente, por que há um número tão reduzido de vagas para os cursos de medicina no Brasil? Falta de dinheiro, falta de... Não, o Brasil tem 18 mil vagas de médicos hoje. O Brasil forma 18 mil médicos por ano. O problema é que o governo não tem estratégias para a saúde pública. Ele quer colocar um médico sem condição de trabalho. É uma coisa terrível. E eu quero pedir permissão a você, Flávio, para comentar qual é a estratégia desde 1990. Aí já não é do PT apenas, não. Isso é desde 1990. O Brasil criou o Sistema Único de Saúde, que é decantado, e realmente os fundamentos, os princípios do SUS são louváveis. Com certeza. E disseram, vamos colocar os médicos na atenção básica com as equipes de enfermagens e dentistas, vamos diminuir o número de doenças e mais adiante nós vamos usufruir da ausência de algumas doenças que hoje levam a mortalidade das crianças, das mães e dos adultos para níveis insuportáveis. E o Brasil fez uma parte dessa tarefa. Só que esqueceu da outra tarefa. A medicina é feita também tratando as doenças, não é só prevenindo. E as doenças são tratadas em ambulatórios e hospitais. O Brasil fechou 202 mil leitos hospitalares. Tinha 530, tem 330. E por que esses leitos foram fechados? Por causa da falta de recursos, da falta de organização, do planejamento? Propositalmente. Fecha leitos porque acha que fechando leitos você não vai ter despesas com esses leitos. Porque acha que se você tratar lá na base, um diabético não vai descompensar, um hipertenso não vai ter um AVC. E o Brasil criou um hiato. Os hospitais que foram municipalizados na grande parte do Nordeste não funcionam. Não funciona. Por quê? Porque não recebe a remuneração correta para funcionar ou é administrado de forma inepta pelos prefeitos. Então, são hospitais que sucatearam, que não cumprem a sua função social. Tudo isso congestionou o sistema de assistência. Uma consulta médica no SUS é R$ 2,50. A do especialista pode chegar a R$ 7,00. Os procedimentos cirúrgicos, que são o que movimenta a média complexidade, não chega a R$ 40,00, alguns deles. Então, isso tirou o médico da assistência. Os valores ficaram muito reduzidos. Muito reduzidos. E os hospitais não recebiam pela hotelaria, não recebiam pelo material médico que eles usam. Quer dizer, os valores não compensam e vão quebrando. Quebraram a rede psiquiátrica porque pagavam R$ 27,00 pela diária no hospital psiquiátrico, chegando a R$ 33,00, para dar comida, remédio, pagar os funcionários, pagar os impostos e tudo mais. Aí chega, faz um escândalo, leva a imprensa e diz, está quebrado, veja que condição desumana. Ele gerou a desumanidade, ele não remunerou corretamente. E aí os médicos são culpados? Ninguém olha, todo mundo olha lá para a face, para a ponta do iceberg. Lá no fundo, os 2 terços para baixo, tem a responsabilidade direta do governo. E é tão absurda a situação que é preciso o parlamento estar dizendo: o governo se obriga a tratar o câncer em 60 dias. É preciso lei, isso é estratégia de saúde pública. O parlamento está legislando sobre estratégias de saúde pública. Isso sobre a sociedade não comenta. Agora, e o que é possível fazer para mudar a opinião pública? A opinião pública tem uma... Se você conversar com qualquer pessoa na rua, todo cidadão no Brasil tem uma reclamação para fazer dos hospitais, dos médicos. O que é possível fazer para mudar isso? Isso que nós estamos fazendo, denunciando que a culpa é do governo que não remunera corretamente, que não faz a manutenção, que não gere sequer a sua rede, como é a questão lá do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está sempre nas manchetes, Salgado Filho, isso e aquilo,
em condições precaríssimas, os hospitais universitários deteriorados. É realmente uma situação em que nós precisamos abrir um diálogo, mas um diálogo sério com o governo. Constrói UPA. UPA é para não internar ninguém. A UPA é para observar, estabilizar e mandar ou para casa ou para um outro local. Só que construíram UPAs em alguns locais, eu sou de Alagoas e posso falar com precisão. A cidade de Penedo, em Alagoas, tinha um hospital de urgência que fazia trauma. Um hospital que fazia cirurgias de urgência, apendicite, essa coisa toda, tiro, facada, acidente. Esse hospital foi fechado para que uma UPA viesse a funcionar. A UPA não faz nada disso, então a população daquele entorno perdeu e todo mundo está tendo que se deslocar para uma cidade maior que é Arapiraca. Então, essas estratégias... Isso foi política do governo federal ou do governo estadual? Do governo federal, que chega e oferece aos municípios, e os municípios, no afã de receber aquele benefício, não vê o que está perdendo de consistência. Então, toda essa rede, Alagoas tem 53 hospitais no estado de Alagoas inteiro. A maioria deles não funciona adequadamente e estão construindo UPAs em local, cidades de 40, 50 mil habitantes, que tem um hospital que, se for estimulado, aquele dinheiro que vai para a UPA, se botar naquele hospital, ele funciona melhor do que a UPA. Presidente, aqui no Distrito Federal, a Band, tanto a televisão quanto a Rádio Band News e o Jornal Metro, tem feito algumas matérias, algumas reportagens nos hospitais do Distrito Federal, onde normalmente você verifica que a grande maioria, essa é a verdade, a grande maioria dos médicos não querem cumprir os horários estipulados pelos hospitais, pela Secretaria da Saúde. Isso acontece por quê? Pela baixa remuneração, pela falta de condições de trabalho? Não, isso daí é uma coisa com a qual nem o Conselho Federal, nem os conselhos regionais, não é isso. Nem os sindicatos médicos concordam. Nós entendemos que quem assume um compromisso, quem assina um contrato, tem que cumprir. Sem dúvida. Independente da... Independente. Se ele escolheu receber R$2.000 para fazer aquele trabalho, ele é obrigado a fazer. E aí... Ele poderia não ter ido fazer. Poderia não ter ido. E aí é a administração, a direção técnica médica, quem tem que tomar as providências. Primeiro, administrativamente. E depois, se há prejuízos para o funcionamento e para a sociedade, denunciando aos conselhos de medicina. A gente não passa de forma alguma. Não, de forma alguma. Isso é fundamental. Presidente, nós vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco, eu quero falar com o senhor sobre a vinda de médicos estrangeiros para o Brasil. Um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com o médico Emanuel Fortes, vice-presidente do Conselho Federal de Medicina. Não saia daí. Estamos de volta para o último bloco do Band Entrevista de hoje com o médico Emanuel Fortes, vice-presidente do Conselho Federal de Medicina. Presidente, por que essa resistência do Conselho Nacional, do Conselho Federal de Medicina e dos Conselhos Regionais de Medicina de receberem médicos estrangeiros no Brasil, conforme está propondo aí o Ministério da Saúde e a própria presidenta Dilma? Olha, nós não somos contra, não. Nós concordamos que venha, desde que obedeça às regras que o Brasil impõe. E que outros países impõem aos brasileiros. Aos brasileiros. Nenhum brasileiro vai para qualquer lugar do mundo e trabalha sem ter essa revalidação. Aliás, os médicos formados na ELAN não podem trabalhar em Cuba, não. Os médicos que são formados em Cuba, brasileiros que são formados em Cuba, não podem trabalhar em Cuba. Eles não autorizam, não. Eles têm que voltar para o Brasil. Essa questão toda, nós desconfiamos que tem por trás uma história do presidente Lula, que foi a Cuba e disse: nós vamos trazer vocês sem revalidar o diploma. E aí ele perdeu nas 3 oportunidades que mandou o decreto para o Congresso Nacional. E aí, com essa história, com essa celeuma de mostrar, e é uma propaganda contra o médico, dizendo: olha, se tiver mais médico, a gente resolve o problema. Não resolve nada. O Brasil tem os seguintes símbolos da República: a bandeira,
o hino, o brasão da República e a língua. Se o Brasil quiser abdicar dos seus símbolos pátrios, realmente a gente está muito mal colocado. Possivelmente uma república bolivariana no Brasil. E Bolívar não é um dos nossos heróis nacionais. Muito antes, pelo contrário. Muito bem. Se bem que em qualquer lugar do mundo, se um médico sai daqui, um engenheiro, um advogado, para que ele possa exercer essa profissão em qualquer país do mundo, passa por uma série de... O Brasil tem um convênio com Portugal de reciprocidade. Mesmo assim é complicadíssimo. Mesmo assim ele exige que a pessoa faça a prova para saber se sabe medicina. Se não fizer, não é aceito. Do mesmo jeito que nós fazemos aqui. Não é? Com certeza. Então é isso que a gente está defendendo. Quer dizer, isso é uma coisa de defesa da honra, de defesa da pátria. Presidente, uma outra coisa importante também é o seguinte, no passado, o médico era um generalista, vamos assim dizer. O clínico geral, principalmente nas cidades do interior, e ainda acontece isso nas cidades do interior, o médico, o clínico geral, ele é tudo. Hoje, com a especialização, nós temos uma quantidade muito grande de médicos que se especializam naquela área. Isso daí não tira um pouco a necessidade de se aumentar o número de médicos? Não. Nós precisamos de especialistas, sim. A complexidade da medicina impõe que a gente tenha especialistas. Mas o que aconteceu nesses anos todos foi o desestímulo à clínica geral. A medicina de alta complexidade, que era outra parte que eu ia dizer, quer dizer, na atenção básica tem uma parte, a intermediária, que é a média complexidade, tem uma outra parte que não está funcionando, e a alta complexidade, que remunera adequadamente os procedimentos para tratar câncer, para tratar transplante, para os problemas oftalmológicos, para uma série de outras patologias que precisam ser tratadas em programas específicos. Então, essa estratégia, ela esvaziou todo o contexto intermediário. A gente precisa motivar os médicos a fazer a medicina comunitária da família, precisa estimular os médicos a fazer pediatria, precisa estimular a fazer ginecologia obstetrícia, embora a gente tenha muitos. Mas essas especialidades estão ficando cada vez mais esvaziadas, porque a R$ 2,50 uma consulta no SUS, a sociedade há de convir que a pessoa que guarda o seu carro e recebe R$ 5 ganha mais do que um médico fazendo uma consulta. E como é que o governo pode melhorar isso? Ele precisaria ter realmente humildade para sentar e discutir, corrigir essas distorções e, junto conosco, estabelecer estratégias de interiorização que levasse paulatinamente e de forma sustentável esses profissionais para os locais longínquos. Uma delas é a carreira de Estado. Aliás, as manifestações que nós tivemos no mês de junho, uma das coisas que a população, então nas ruas, reclamou com muita força é o fato de que se gastou enorme quantidade de dinheiro na construção de estádios e esqueceu-se principalmente da saúde. Olha, saúde e segurança, mais a educação, são, vamos dizer assim, os filhos bastardos do Brasil. Eles sempre estão por último. O governo que diz ter tanto interesse em resolver a questão da saúde pública vetou os 10% do PIB para a saúde. Quer dizer, qual é a honestidade, qual é a autoridade que o governo tem de dizer que tem interesse em resolver os problemas da população? Quando os 10%... Está aí, a mobilização é saúde mais 10%, para a população dizer, nós queremos que vá 10% do PIB para a saúde. E o governo vetou essa pretensão. Ora, se tem sinceramente vontade de resolver, vamos resolver pelas questões estruturantes. E qual o principal argumento do governo para vocês a esse veto? O governo disse que a gente estaria interferindo na autonomia das outras profissões e iríamos interferir nos programas de saúde pública. E a gente disse ao governo que isso não é verdade, porque as leis das demais profissões, elas têm as garantias para que elas funcionem e nós asseguramos que na nossa lei citasse isso e que os programas de saúde pública, eles são estratégias para o benefício geral, principalmente no aspecto preventivo,
das doenças na população, que nós somos partícipes, nós colaboramos com essas estratégias. Então, isso tudo é realmente uma conversa que não nos convence, não nos convence. Presidente, a presidenta Dilma tem usado o argumento por diversas vezes da manutenção dos serviços e dos programas do SUS, o que faz com que realmente você tenha um número menor de médicos. Isso realmente é verdadeiro? Não, olha, se manter todos esses programas. Não, isso não tem nenhuma veracidade, não. Por exemplo, existe um programa do governo federal que diz assim, se uma gestante vai ter o bebê e ela é portadora do vírus da AIDS, essa mãe ela vai tomar um coquetel anti-AIDS para que o vírus não passe para o bebê. Isso não é um ato médico. Esse é um ato que pode ser praticado pela enfermagem. A enfermagem vai administrar o AZT, porque não envolve o diagnóstico da doença. A doença já está diagnosticada. A doença já está diagnosticada. Aí é uma estratégia que beneficia a população e os médicos jamais iriam se opor a uma estratégia como essa. Ao descobrir uma tuberculose, a abordagem, uma malária, a abordagem imediata, ela pode ser feita dentro dos programas de saúde pública pela enfermagem. Os médicos precisam, por uma questão de responsabilidade legal, acompanhar esses programas, porque os incidentes, as complicações e a morte dessas pessoas é de responsabilidade do médico. E a sociedade precisa compreender que essa responsabilidade ela é indelegável. Ele precisa, os programas de saúde pública precisam contemplar o médico nas suas estratégias, mas nunca, como o governo está dizendo, que nós queremos impedir que eles sejam praticados. Isso é uma mentira que está sendo dita, é um engano que o governo está jogando nos olhos da população. Os médicos nunca tiveram essa pretensão, não. Presidente, nós estamos com o nosso tempo finalizado. Eu agradeço muito a sua presença aqui. Isso é muito importante para que a gente possa esclarecer para a população, para os nossos telespectadores, os nossos ouvintes, o que efetivamente está acontecendo, porque está ainda bastante confuso na cabeça do próprio cidadão o que está acontecendo. Isso virou uma guerra e eu acho que temos que acompanhar isso com muito cuidado, porque quem perde é a população, não é o governo e não são os médicos. Tanto que a gente está dizendo que nós não queremos fazer nenhum movimento que prejudique a população, principalmente assegurando que urgências e emergências médicas nas nossas mobilizações não serão atingidas. E no máximo, ou ao máximo, nós vamos tentar levar os nossos protestos pacificamente, como aconteceram ontem em vários estados brasileiros, com os médicos, pela primeira vez, os médicos mobilizados e caminhando pelas ruas. Eu só receio que uma mobilização pacífica não sensibilize o governo, porque o governo teve medo do povo, não somente porque o povo foi com 1 milhão, não, é porque o povo revoltado começou a quebrar a nação. Isso nós não concordamos, mas nós estamos com receio de que o governo não escute o apelo dos médicos nesse momento. Muito receio. Presidente, muito obrigado. E o Band Entrevista de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e audiência. E a gente volta no próximo fim de semana com mais um assunto do seu interesse. Boa noite a todos e até lá.